Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. E aí, galera, vamos aí para uma reta final, né? Vamos ali para a linha de chegada. Veja só, vamos trabalhar agora a linha de chegada de penal militar, certo? Então, como eu já falei nos nossos encontros, nas nossas aulas, nas lives, já falei isso em vários lugares, a banca FGV, ela não tem questões de penal militar. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar questões de outras bancas para a gente trabalhar ali a parte mais temática, a parte mais técnica, ou seja, questões temáticas. Eu vou trabalhar o assunto e não a banca, beleza? Eu vou trazer aí algumas questões inéditas que eu fiz, mais ou menos com base, mas eu ainda acredito que a banca FGV, ela vai trazer algumas questões, letra de lei, mas ela vai trazer ali aquelas questões típicas dela, de colocar uma situação, colocar um caso e depois fazer com que o aluno, perguntar ao aluno qual vai ser a resposta daquela situação. Então eu acredito que vai ser mais ou menos assim. Mas vamos tratar aí de outro assunto, vamos tratar de outra situação. Veja, é muito comum agora nessa reta final, ali nos últimos 30 dias, 15 dias da preparação para um concurso, o aluno dá uma desanimada, o aluno dá uma achando que não vai dar tempo, achando que não vai conseguir. Vem aquelas crenças limitantes. E isso é apenas crença. É uma crença limitante que você coloca na sua cabeça. Então não dê ouvidos. A dica do tio aqui, não dê ouvidos a essas vozes que diz que você não vai conseguir. Agora não. Agora não é o momento de descanso. Agora não é o momento de sentir fraqueza, agora não é o momento de parar. Não é, agora não. Então, nessas últimas semanas aí, bote para quebrar, meu amigo. Bote para quebrar, minha amiga. Não pare não. Não pare não, que agora não é o horário de parar. Não é o horário de descansar. Eu sei que você pode muitas vezes estar cansado, você está ali esgotado, mas não é momento de descanso. Continue lutando e continue lutando. Beleza? Tá combinado assim? Veja, como é que eu quero que a gente trabalhe esse conteúdo? Eu quero trabalhar assim com vocês, eu quero combinar uma coisa com vocês. Eu quero que vocês peguem um PDF, respondam 20 questões. Se você ainda não respondeu, para agora o vídeo. Você vai agora responder 20 questões e das que você errou ou as que você acertou, você vem aqui no vídeo e assiste ao vídeo. Beleza? Eu quero que você primeiro treine as questões para depois você assistir aqui a correção. Tá fechado assim? Tá combinado? Então vamos começar. Tá combinado, né? Agora não é horário de descansar, de forma alguma. Agora não é o momento de descanso. Agora não é. Vamos embora. Então, tá aí linha de chegada, penal militar. Vamos lá. Primeira questão, olha só. A primeira questão ele fala assim, ó. Diz o artigo 1º do Código Penal Militar. Então, ele está falando do artigo 1º do Código Penal Militar. Ele diz assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal, ou seja, sem estipular o prazo da pena. Cominação é o prazo da pena. O artigo supracitado trata do princípio geral de quê? Do princípio da legalidade. Veja, quando a gente fala em princípio da legalidade, você tem que entender que esse princípio da legalidade ele se bifurca em outros princípios. Ele tem aí o princípio da estrita legalidade. Eu tenho o princípio da estrita legalidade e tem o princípio da anterioridade. O princípio da estrita legalidade significa dizer que só pode existir crime se ele for escrito, se ele for em lei, previsto em lei. Ou seja, lei no sentido estrito da palavra. Ou seja, aquela lei criada pelo Congresso Nacional. Aquela lei criada ali pelo rito trazido pela nossa Constituição. Perfeito? Já o princípio da anterioridade, ele traz praticamente a mesma ideia, só que no seguinte dizer, que eu só pode existir crime se ele for anterior, ele só pode existir o crime se for anterior ao fato. Ou seja, eu só posso ser punido por um fato típico se
já existia uma lei anterior tipificando essa situação. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona. Perfeito? Vamos lá, então vamos continuar. Questão número 2. Olha só a questão número 2. O direito penal militar consagra no Código Penal Militar o princípio da reserva legal, certo? Que é o também chamado de estrita legalidade. Como os direitos individuais fundamentais são princípios decorrentes desse. Ou seja, a questão está dizendo assim, olha, eu tenho o princípio da reserva legal, que é também o da estrita legalidade. Quais são os princípios que giram ali em torno desse princípio da reserva legal? Veja, eu tenho o princípio da anterioridade, que traz essa ideia, e também traz a ideia o princípio da retroatividade da lei benéfica e da irretroatividade como regra. Porque vocês sabem que a lei penal, ela pode retroagir. Pode. Mas não é a regra. A regra é irretroatividade. Então, como regra, a lei penal ela é irretroativa, vírgula, salvo para beneficiar o réu. Perfeito? Então, essa termina sendo a ideia. Então, vamos lá. Então, qual é a resposta aqui? Então, ele diz que o princípio da reserva legal, ele traz como subprincípios o da anterioridade da lei, o da irretroatividade da lei e o da retroatividade da lei, só que essa mais benéfica ao réu. Então, letra C de casa. Questão número 3. Veja, sobre a aplicação da lei penal no tempo, assinale as afirmativas a seguir. O conflito intertemporal, ou seja, o conflito das leis de acordo com o tempo, porque pode acontecer o seguinte, uma lei, quando ela está vigente, ela fica sendo vigente até outra lei vir e a revogar. Então, enquanto essa outra lei nova ela não vier para revogá-la, ela fica sendo vigente no tempo. Perfeito? Então, essa termina sendo a ideia que eu quero guardar para vocês. Então, a questão diz, ó, em regra, soluciona-se pela irretroatividade da lei penal militar. Certíssimo. Porque, como regra, a lei penal militar ela é irretroativa. Então, veja, se ela está vigente naquele ponto, ela não pode retroagir como uma regra, ela não pode retroagir, ela retroage como uma exceção. Eu quero que vocês tomem muito cuidado com isso. A irretroatividade é que é a regra. A retroatividade é que se torna a exceção. Perfeito? Vamos lá. No item 1, correto. Item 2. A retroatividade e a ultratividade da lei penal militar representam o reconhecimento da aplicação de uma lei penal militar em um período fora de sua vigência ou eficácia. Então, ele diz, podemos exemplificar como uma lei militar temporária. Veja, deixa eu explicar para vocês. Deixa eu abrir aqui uma tela em branco que fica mais prático, mais didático para vocês. Olha só. Existe um princípio nas leis para resolver que é o princípio da extraatividade. Princípio da extraatividade. Esse princípio da extraatividade, ele se divide em dois. Da retroatividade e da ultraatividade. Ultraatividade. Veja, o que é a extraatividade? A extraatividade é uma característica, é um princípio que a lei ela fica sendo vigente fora do seu prazo. Ou seja, funciona mais ou menos assim. Uma lei ela foi revogada, certo? Ela foi retirada do ordenamento jurídico, mas ela ainda continua a reger fatos, mesmo depois de revogada. Então, essa extraatividade, ela gira em torno disso. Então, por conta dessa extraatividade, a lei ela pode retroagir ou ir reger fatos lá no futuro. Então, quando a lei retroage, nós temos a retroatividade. Então, se uma lei foi revogada e ela ainda pode reger fatos lá no passado, eu tenho o instituto da retroatividade. E se ela foi revogada e mesmo assim ela vai continuar regendo fatos para o futuro, eu tenho o instituto da ultratividade. Esse aqui da ultratividade são os exemplos das leis temporárias
leis temporárias e leis excepcionais. Leis excepcionais. Então, eu tenho aí as duas leis, temporárias e excepcionais. Então, guarde isso para você. A banca, se ela falar em leis temporárias e leis excepcionais, o instituto, o princípio que rege as duas é da ultratividade. Porque mesmo depois de revogadas as temporárias ou excepcionais, ou seja, ter cumprido o seu tempo, o instituto da ultratividade ainda pode reger fatos lá no futuro. Perfeito? Então, sigamos. Então, a 2 está correto. Olha a 3. Se uma lei penal militar retira do ordenamento jurídico um tipo penal previsto em lei anterior, essa norma não pode retroagir no tempo, diante de peculiaridades inerentes da justiça castrense. Veja, ela pode retroagir, mas ela só retroage para beneficiar. E ela está dizendo que é a regra, e não, aqui é uma exceção. Então, por isso que esse 3 está errado. 4. O Código Penal Militar brasileiro adotou a teoria da ação ou da atividade para definir o tempo do crime. Exatamente. Só é lembrado de LUATA. Então, tempo, atividade. Lugar, ubiquidade. Se for omissivo, crimes omissivos, vai ser atividade. E o professor não entende isso não, calma lá. Daqui a pouquinho vai ter uma questão que a gente vai trabalhar isso, certo? Quem assistiu às aulas, já expliquei isso aqui várias vezes, está bem tranquilo isso aqui, ok? Então vamos lá. Então, tá, só para dar uma olhada, 1, 2 e 4, não é isso? 1, 2 e 4, pronto. Letra D de dado. Vamos lá, questão número 4. Sobre a aplicação da Lei Penal Militar, analise as afirmativas a seguir. O Código Penal Militar adotou para a Lei Penal Militar no espaço tanto a regra da territorialidade quanto a regra da extraterritorialidade. Veja, pessoal, o Código Penal Militar ele adotou as duas regras. Tanto da territorialidade significa dizer que se o crime foi cometido no território brasileiro, o código será utilizado, se for crime militar, será o Código Penal Militar. Perfeito? E se esse crime foi praticado fora, mas foi em território e extensão, eu tenho ali a extraterritorialidade. Beleza? Então eu posso utilizar essas duas regras como uma questão, como item referir. Então o item 1 já está correto, certo? Item 2, olha só o item 2. A lei posterior que favorece o agente não pode ser aplicada retroativamente. Errado. A gente já viu que ela pode ser aplicada. Então a 2, errado. 3. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente no tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei vigente no tempo da execução. Professor, como assim? Veja, as medidas de segurança são penas, vou colocar entre aspas, porque não é uma pena, mas é um tipo de punição, é um tipo de pena aplicada aos semi-imputáveis e aos inimputáveis, aquelas pessoas que não respondem pelos seus atos, né? Então, os menores de idade, entre outros. Veja, qual é a lei que vai ser utilizada como regra? A lei que vai ser utilizada para a aplicação das medidas de segurança, como regra, vai ser aquela lei vigente na época da sentença. Só que se por acaso, lá na execução da pena, existe uma nova lei, surgiu uma nova lei, eu vou utilizar aquela lei lá da frente. Independente se ela for benéfica ou maléfica. Qual é a lógica? Entenda, como é uma medida de segurança, é um tratamento. Então, parte do princípio que a lei mais recente, ela é mais eficaz para o tratamento do inimputável ou semi-imputável. Porque é um tratamento, pessoal. Então, se é uma lei mais recente, parte do princípio, pela questão da atualidade, que ela é mais benéfica. Sacou? Então, aqui eu não analiso a retroatividade. Então, tome muito cuidado, que isso pode ser uma pegadinha da banca. Então, ó, só para a gente massificar. Qual é a lei que eu vou utilizar como regra nas medidas de segurança? Aquela vigente na época da sentença. Se por acaso, na época da execução da sentença, tiver uma nova lei, eu vou utilizar essa nova lei. Perfeito? Combinado? Vamos lá, seguindo. Então, a 3 está correta, né? A 3 está correta. Vamos ver essa 4 agora. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessado as circunstâncias que a determinaram,
Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. 4, correto também. Item correto. Então, tenho 1, 3 e 4. Vamos lá. 1, 3 e 4. Então, letra C novamente. Beleza? Vamos lá. Questão 5. No direito penal comum, vigora o princípio da irretroatividade da lei mais gravosa. Ou seja, lei mais grave, ela não pode retroagir. No entanto, há a possibilidade de aplicação retroativa de lei posterior ao fato. Ok, desde que mais benéfica ao agente. Tudo bem. De acordo com o Código Penal Militar, para apuração da maior benignidade da lei posterior, o que é que eu vou ter que fazer para a apuração da lei posterior? Veja, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de normas aplicáveis ao caso. Veja, toda vez que surgir aí esse conflito intertemporal de leis, para saber qual é a mais benigna, né, eu vou ter que separar as duas. Eu olho uma, depois eu vou olhar a outra. E eu olho, mas eu não posso chegar e fazer assim, olha, muito cuidado com isso. É pegadinha de banca. Eu não posso pegar o mais benéfico de uma, pegar o mais benéfico na outra e juntar. Isso eu não posso fazer. Eu vou ter que olhar as duas separadamente e vou dizer, porra, eu acho que essa daqui é mais benéfica. E eu vou lá e utilizo essa mais benéfica e acabou. Eu não posso unir. É o que a doutrina chama de criar uma lex tercia, uma terceira lei. Porque eu tenho duas, eu juntando as duas um pouquinho, o bom de uma com o bom da outra, eu criaria uma terceira. Isso eu não posso. Isso é totalmente vedado. Show de bola? Então, por isso que a questão 5, ela é letra B. Cuidado que às vezes a banca joga aí a palavra conjuntamente. Então, se a banca colocar conjuntamente, você já sabe que está errada. Beleza? Questão 6. Olha lá. A respeito da aplicação do direito penal militar, conforme as normas aplicadas previstas no Decreto 1001, que é o Código Penal Militar, assinala a alternativa correta. O local do crime é apenas onde se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte. Não. Aí quando ele botou apenas, já tornou a questão errada. A lei posterior que de qualquer forma favoreceu o agente retroagirá, certo? Se tiver sobrevindo sentença condenatória irrecorrível, certo? Então o que é que significa isso? Que mesmo que você já tenha sido condenado a uma sentença condenatória, você está lá na prisão cumprindo pena e surgir uma nova lei benéfica, vai ser aplicado. A diferença é que quem vai aplicar essa nova lei enquanto você estiver cumprindo pena é o cara chamado de juiz das execuções. Vai ser o juiz lá das execuções que vai atribuir, vai aplicar essa pena mais benéfica para você. Perfeito? De boa? Então, vamos ver o que está de errado nas demais. A lei é excepcional e temporária, embora decorrido o período da respectiva duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, não se aplica a fato praticado durante. Se aplica. O erro da questão está aqui. Letra D. A Constituição Federal admite crime sem lei anterior que o define. É erradíssimo, não vou nem terminar de ler. O tempo do crime engloba o momento da ação ou da omissão, bem como onde se produziu o resultado. Esse aqui também está erradíssimo. Vamos lá, só para vocês aqui pegarem o bizu aqui. Olha só. O Código Penal Militar, ele adota a teoria da luata. Luata. O que é isso, professor? Luata. Para determinar o lugar do crime, o Código Penal Militar, ele adota a teoria da ubiquidade. Que o lugar do crime é o momento da ação, da omissão e do resultado, ou seja, os dois lugares. Já para o tempo do crime, o Código Penal Militar adota a teoria da atividade. Certo? Então, para o tempo do crime, o momento é da ação e da omissão, mesmo que o outro seja o momento do resultado. Só que tem um detalhe. Para o lugar do crime para os delitos omissivos é a atividade. Isso aqui, galera, é o que difere do Código Penal comum, porque lá é só luta. Lá é só luta. Lugar, ubiquidade. Tempo, atividade. Tempo, atividade. Perfeito? De boa? Show de bola? Então, sigamos. Olha aí, ó. Aí vem essa questão 7 maravilhosa aí, ó.
quanto ao lugar do crime, só que ele quer saber do lugar do crime omissivo, lugar do crime omissivo, o Código Penal Militar adota a teoria da atividade. Galera, cuidado que no dia da sua prova, eu tô apostando numa questão dessa, viu? A banca já chegar e você terminar jogando ubiquidade. Eu estou muito preocupado com isso. Então, muita atenção nessa hora. Muita atenção mesmo. Olha aí, questão número 8. Em relação ao tempo do crime, eu já sei que a teoria é da atividade. Então, eu já vou direto na questão. A teoria da atividade pela qual considera praticado delito no momento da conduta, né? Ou seja, da conduta significa conduta omissiva ou comissiva, ação ou omissão, ainda que distinto o momento do resultado, resultado jurídico ou resultado naturalístico. Galera, eu tenho dois tipos de resultado para os crimes. Eu tenho um resultado jurídico, que o que é um resultado jurídico, professor? É a violação da lei penal. Então, a partir do momento que você pratica um crime, você já tem ali um resultado jurídico. Já houve um resultado jurídico. Ou seja, você violou uma lei penal. Só que nem todos os crimes... Cuidado, olha só. Todos os crimes, repetindo, todos os crimes possuem resultado jurídico. Ou seja, se é crime, viola a lei penal. Você cometeu um crime, violou a lei penal e acabou. Acabou. Agora veja. Mas nem todos os crimes têm resultado naturalístico. Por quê, professor? Porque os resultados naturalísticos é uma modificação no mundo exterior. É a modificação aqui, ó, no mundo exterior. Por exemplo, quando você mata alguém, você teve um resultado jurídico. Por quê? Porque você violou o Código Penal, lá o artigo 121, matar alguém. Mas também você mas também você modificou o mundo exterior. Porque é uma pessoa a menos no mundo, é uma pessoa que vai perder o pai, é uma pessoa que vai perder o filho, e assim vai. Entenderam? Então, cuidado. Todos os crimes possuem resultado jurídico, mas nem todos os crimes possuem resultado naturalístico. Professor, me dê um exemplo de um crime que não possui resultado naturalístico? Porte de arma. Porte ilegal de arma de fogo. Veja, você foi pego com a arma na cintura ali. Foi pego, foi preso, vai responder pelo crime. Qual foi a modificação que teve no mundo exterior? Nenhuma. Não houve nenhuma. Sacaram? De boa? Então vamos lá, vamos seguir. Questão número 9. Olha lá. Segundo a aplicação da lei penal militar, pode-se afirmar, considera-se praticado o crime no momento. Veja, quando ela fala momento, galera, eu já sei que é tempo. Então, no momento, ou seja, no tempo da ação ou da omissão, ok. Ainda que outro seja um momento de resultado. Olha, letra A de novo. Tranquilinho, 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 tranquilinho. Certo? Vamos lá. Questão 10. De acordo com o Código Penal Militar, a lei posterior ao fato criminoso que de qualquer outro modo favorece o agente, o que é que eu vou fazer? Se uma lei posterior favorece o agente, eu já tenho na cabeça que ela vai o quê? Que ela vai retroagir. Então, aplica-se retroativamente, ok? Mesmo quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Letra C, questão totalmente de boa. Questão totalmente tranquila. Vamos lá, questão número 11. Olha só. Pessoal, entenda. Eu quero deixar bem claro que foi um concurso para promotor de justiça, certo? Promotor de justiça, mas como são questões temáticas, eu quero trabalhar aqui o tema com você. Olha só. Território nacional por extensão, certo? Território nacional por extensão são as aeronaves brasileiras onde quer que elas se encontrem, certo? Desde que sejam de propriedade das Forças Armadas do Brasil. Não, tá errado. Por quê, professor? Porque se por acaso, mesmo que seja uma propriedade, seja uma embarcação ou aeronave privada, mas esteja sob comando das Forças Armadas Brasileiras, será considerado território brasileiro. Está lá no parágrafo 1º do artigo 7º do Código Penal Militar. Perfeito? Vamos lá. 2. Praticado o delito militar no momento da conduta ou do resultado, diferentemente estabelece o Código Penal. Aqui, essa questão deu uma redação péssima, mas o que ele está dizendo aqui que
praticado o delito militar no momento da conduta, ou seja, da ação ou da omissão ou do resultado, é diferente do que estabelece o Código Penal Militar? Não, são iguais, certo? Só nos crimes omissivos que são diferentes, certo? Navio, toda embarcação sob comando militar. Ele aqui está dando o conceito de navio, está lá no parágrafo 3º do artigo 7º, que ele diz, para efeito da aplicação desse código, considera-se navio toda embarcação sob comando militar, certo? Então, a 3 correta. 4. Todos os crimes praticados contra a segurança externa do país, procedidos mediante ação pública incondicionada. Não. Aqui, quando ele fala procedidos mediante ação pública condicionada, ela também está errada, porque eu tenho ações que pode ser, caso o Ministério Público ele não ingresse, seria a subsidiária da pública. Então, eu tenho só a 3 certo, né? Mas aqui não tem, mas tem a 1, a 2 e a 4 erradas. Então, é a letra C de casa. Beleza? Questão 12. De acordo com as regras acerca da territorialidade quanto à aplicação da lei penal militar, tem-se 12. Vamos lá. Só é aplicável o crime cometido em navios sob comando militar? Não. Aqui com a exclusão das demais embarcações de porte inferior. Não, está errado, porque pode ser qualquer embarcação sob comando militar, independente do tamanho. Independente do tamanho. B. É aplicável o crime cometido a bordo de aeronaves estrangeiras, bastante que esteja no território nacional? Não precisa estar só no território nacional. C. Não será aplicável ao crime cometido a bordo de aeronave particular? Pode sim. Se tiver no comando militar, pode ser aplicado. Então, por isso que ela está errada. Letra D, agora é a lógica, né? É aplicável o crime cometido a bordo de aeronave brasileira, mesmo que fora do território nacional. Aqui eu tenho o princípio da extraterritorialidade. Eita, que nome grande. Beleza? Fechou? Vamos embora. Questão número 13. Olha só, questão número 13. A omissão é relevante como causa, a omissão é relevante como causa quanto o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, veja, a omissão vai ser relevante? Vai. Quando o cara que se omitiu, ele tinha a obrigação, ou seja, devia ou podia agir para evitar o resultado. Questão correta. Aqui está de boa, bem tranquila essa daqui. 2. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3. Ok. Podendo o juiz, no caso excepcional da gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Certíssimo também. Deixa eu explicar isso para vocês. A tentativa, ela acontece quando o agente ele não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias da vontade dele. Por conta disso, eu tenho ali uma redução de pena, certo? Eu tenho ali uma redução de pena de 1 a 2/3. De 1/3 a 2/3. Professor, como é que o juiz ele sabe qual vai ser a proporção? Quanto mais próximo da consumação do crime, menor vai ser a redução. Só que tem um detalhe. No Código Penal Militar, que é o que a gente está estudando, se em algumas situações o juiz pode aplicar, mesmo sendo tentado, o juiz pode aplicar a pena cheia, a pena do crime consumado. Veja, muito cuidado que isso lá no CP, no Código Penal Comum, não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Porque o CP, eu não quero entrar nesse detalhe porque isso não vai ser cobrado para vocês. Lá o CP, para tentativa, ele utiliza a teoria da objetiva. Teoria objetiva é aquela que se o cara não conseguiu alcançar o seu intento criminoso, né, por circunstâncias alheias à vontade dele, a pena vai ser reduzida. Já o Código Penal Militar, ele adota a objetiva subjetiva, que pode ser aplicada essa redução, mas como exceção, pode aplicar a pena do crime consumado, que é exatamente o que a questão número 2 está falando para a gente. Beleza? Olha lá. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir da execução ou impede que o resultado se produza, responde pelo crime consumado. Não. Aqui ele vai responder só pelos atos já praticados. Aqui seria a desistência voluntária.
Pelos resultados que agrava especialmente a pena, só responde o agente quando houver causado dolosamente. Não. Causado culposamente. Certo? Então, só está certo a 1 e a 2. Então, só está certo a 1 e a 2. Letra D. Beleza, galera? Então, já clica aí no próximo bloco. Vamos lá para a questão 14. Valeu, galera. Até daqui a pouco.